certeza que o nosso autoestima, o nosso empoderamento é muito maior. E a gente não faz isso pra vocês, tá? Então, eu acho melhor vocês irem encher o saco de outro. Eu sou muito Olha, tranquila quanto a isso. olha aqui, minha mãe eu sempre leio a dela, senão ela briga comigo. É, brincadeira, ela não briga não. Esse sentimento de você gostar de ser como você é, ser feliz, sem inveja, sem frustração, sem carência, é o melhor sentimento, ter orgulho dos seus feitos durante sua vida. Pronto. Minha mãe falou isso tudo. Minha mãe falou o que eu queria falar. É isso aí. Entendeu? Laís, você falou sobre o relacionamento abusivo no seu, nas suas lives. Tem muita coisa sobre você se amar, você se aceitar e se conhecer, mas tem muitas dúvidas também sobre relacionamentos, sobre Sim. ciúme, sobre... Você recebe muitas perguntas, principalmente das mulheres ou dos homens também, sobre isso. Porque nós vivemos, eu acho que os tempos estão mudando, né? Uhum. E um relacionamento abusivo, por exemplo, hoje em dia está Sim. sendo muito mais combatido do que há 20 anos atrás, em que Sim. muitas mulheres calavam, né? A voz está sendo ecoada mais para combater Uhum. isso. Você recebe muitas perguntas e até assim mensagens de apoio. E como que você lida com isso, com esse crescimento do empoderamento para combater esses relacionamentos abusivos? Eu acho essencial, gratificante e atrasado. De verdade. Mas eu sei que nem sempre o que a gente quer é o que a gente pode no momento. Mas eu sempre digo que a gente deve fazer o nosso melhor com o que a gente tem, enquanto a gente não pode fazer melhor ainda. Com certeza, o relacionamento abusivo não é uma coisa do século XXI, é uma coisa de muito tempo, e a diferença entre os séculos passados e o nosso é que a gente está tendo um pouco mais de voz. Chamaram isso de empoderamento, e eles aplicaram muito para as mulheres, porque a gente está desmistificando essa coisa do mimimi. É muito importante essa conquista. Inclusive, eu fiz uma live falando só sobre isso e sobre os direitos que a gente teve também, conquistas. E eu sei que não vai parar por aí, de verdade. É tudo você querer sair da zona de conforto, buscar igualdade e respeito acima de tudo. Somos seres humanos. Não deveríamos ser tratados como bichos e muitas vezes é assim. Porque no relacionamento abusivo que você citou, muitas vezes a pessoa quer te trancar num quarto, te dar banho de vez em quando, te alimentar. Isso é botar alguém em cativeiro. E isso porque eu sou contra o zoológico, que os animais são em cativeiro lá. Então, tipo assim, eu já tô botando todo mundo na mesma igualdade. Não faz sentido isso, é uma conquista. Aos É, poucos, diga. fala, desculpa, Não era, continuar. é mais ou menos isso. Uhum. E tem um lance também nesses relacionamentos de uma pessoa querer te jogar para baixo, mostrar que você não é capaz, que Sim, você é inferior, porque a pessoa autossuficiente, a pessoa que gosta de si mesmo, ela assusta, né? Acho que claro. incomoda. Acho que incomoda, né? O lance de fazer um termo chamado empoderamento feminino é para deixar um pouco mais explícito que isso é um peso maior para nós, porque existe um estereótipo, de certa forma, uma romantização da mulher. Nós temos o dobro de trabalho no sentido de empoderamento, porque nós somos vistas como mães também, como donas de casa, como um monte de coisa, enquanto o homem é visto só como o cara que trabalha. Então, o lance do empoderamento para a gente é um pouco mais tenso, porque a gente se cobra muito mais. A gente não quer ser só mãe, a gente também quer trabalhar. A gente não quer ser só mãe e trabalhar, a gente também quer ser chefe. A gente também quer criar, fazer uma ideia, sabe, construir uma coisa. A gente também quer poder mandar, a gente também quer ter voz. Então, mas a gente não quer deixar as outras coisas. Porque o empoderamento feminino não quer dizer que a gente não deva cozinhar, por exemplo. Está dizendo que a gente vai cozinhar se a gente quiser. Então, assim, quando a gente fala de empoderamento de uma forma geral, é uma coisa realmente de você bater no peito e falar assim, não, eu consigo e igualdade e tudo mais. Só que quando fala do empoderamento feminino, tem essa competição a mais. Porque se tiverem 10 homens e uma mulher concorrendo para o cargo de chefia,
Aquela mulher vai se cobrar 3 bilhões de vezes mais só porque ela sabe que ela é mulher e ela quer mostrar que ela é capaz. Então, isso também prejudica bastante, sabe? Toda essa construção. E é por isso que as mulheres, elas devem se apoiar. Porque é difícil. É Um difícil. minutinho. Diga. Tá, tudo bem. Oi, seu. Desculpa. Tá tranquilo. Entendi. Laís, entre os temas que a gente separou, que eu separei para a gente falar aqui, tá o ego. Só que quando a gente vai falar de ego, eu entendo duas coisas diferentes. O ego em si, como ele é mesmo, falando na visão da psicanálise, e o ego como ele é popularmente falado, tá com o ego inflado. Sim. Como trata o ego nas suas... Já teve a sua live do ego, não teve? Já. Então, como que as pessoas... como que você tratou na sua live e como que as pessoas perguntam? É mais por esse autoconhecimento mesmo ou as pessoas confundem também um pouco com da forma popular que é usada? Elas confundem muito, tanto que quando eu fiz a minha live, eu quis deixar claro que a linha de pensamento que eu iria debater tal tema, que é o ego, seria pela psicanálise. Eu gosto muito de Freud, eu gosto dessa ideia de separar em 3 partes, tipo, que tem o ID, que eu gosto de representar como o diabinho, que fica no nosso ouvido falando pra gente fazer tudo que a gente quer, e gosto de falar do superego, que seria o anjinho. Mas quem vai decidir somos nós, que é o ego. E aí, muitas pessoas tendem a deixar o ego inflado. O ego inflado seria, sim, o que você poderia ter falado antes como um tal de egoísmo. A palavra ego, ela vem de egoísmo, de egocentrismo, tudo isso, mas só se ele for inflado. Porque você falar sobre o ego quer dizer que você está dando a sua opinião. E às vezes, dar a sua opinião e defender a si é um ato de egoísmo, desde que ele seja inflado. Por isso que quando tem as situações da vida normal, sempre vai ter o politicamente correto, que é o anjinho, e o que você quer fazer, que é o diabinho. E você vai decidir o que vai ser. Esse vai ser o seu ego. Muitas pessoas vão te julgar por ser egoísta, por ter o ego alto, porque elas acham que você quer se sobressair na sua opinião, mas nem sempre é isso. Às vezes, é só a sua questão de ponto de vista, porque o certo e errado é questão de ponto de vista. Mas você também tem que saber que tudo que você decide tem uma consequência. Então, assim, às vezes o seu problema nem é de autoestima, mas pode ser um problema de ego. O ego, ele tem como nos tornar vulneráveis e fazer certos tipos de armadilhas que nos colocam em situações desconfortáveis. E essas armadilhas são causadas quando o ego é inflado ou quando ele está diminuído. A intenção toda de falar de ego é que precisa ser domesticado. Ele precisa ter um equilíbrio. É mais nesse sentido. E eu... diga. Pode falar. Não. Eu só ia dizer que às vezes as pessoas confundem dizer que ter autoestima elevada é uma coisa negativa. Porque elas confundem com o ego inflado, mas não é. A autoestima elevada é uma coisa boa. E aí elas confundem com o tal do ego inflado. O ego inflado que é uma coisa ruim. Mas o ego também não é ruim. Quando você elogiou meu projeto agora no início, eu fiquei sentindo, pô, meu ego tá alto e tal. Mas não no sentido, tipo, de inflado, não, ou seja, eu não deixei ele me atrapalhar. Tanto que eu tô falando com você de igual para igual, perguntando, querendo saber a sua opinião, e é isso, entendeu? Se o meu ego fosse inflado, que é uma das armadilhas que eu gosto de falar do ego, seria aquela tal dona da razão. Né? Do tipo, você falar a sua opinião e eu falar, tá, Fabiano, mas o que interessa é o que eu penso, porque eu que tô certa. Isso seria meu ego falar mais alto. E não é o caso. A gente tá aqui para debater normal, como duas pessoas que têm igual importância. E isso seria um equilíbrio. Legal. Para as pessoas que estão assistindo a gente aqui, dê um exemplo de uma armadilha que o ego inflado pode... Um exemplo de uma armadilha que o ego inflado pode nos levar. Para ficar... Sim, tem essa...
Aham, tem essa do Donos da Razão, acho que todo mundo conhece, né? Alguém que acha que ele é o único certo em tudo. Tipo assim, você tá errado, então você tá errado. Mas se eu tô errado, nós estamos. Porque é sempre uma coisa compartilhada. Eu nunca tô errada sozinha. Esse é um exemplo. Mas outro exemplo que eu posso citar, já que eu falei de um ego inflado, pode ser de um ego diminuído. Daquele de você nunca se sentir pertencente, de uma carência, de um vazio muito grande. Do tipo, sabe quando você precisa, tipo, causar orgulho nos outros? E que nada que você faz é o suficiente? Isso é uma fraqueza do ego. Isso é você, o seu ego tá no lixo mesmo, porque não interessa o que você faça, você nunca acha que é o suficiente. E você sempre acha que vai estar decepcionando. E você sempre acha que você pode fazer melhor. E você não consegue se elogiar e dizer, não, isso foi um bom trabalho, sim. Você sempre vai dizer o quê? Eu poderia fazer melhor. E isso não necessariamente é um jeito bom e saudável de lidar com a vida. Porque essa cobrança excessiva faz com que a gente não seja leve. Se a gente não é leve, a gente não encontra felicidade nas pequenas coisas. E a gente sempre acha que precisa de algo a mais para a gente finalmente ser feliz. Só que quando a gente tá lá, e aí a gente não existe mais. Seria a tal morte. Por quê? Porque a felicidade, na minha opinião, ela não é um ponto de chegada. E se você sempre ficar achando que a felicidade é um ponto de chegada, você nunca vai aproveitar os momentos. E por isso que eu falo que seria a morte, porque é quando não tem mais para onde ir. E se lá é o ponto de chegada, é a morte, que é o ponto de chegada de todos nós, ela é a felicidade? É, você falou uma coisa que eu penso muito, as pessoas, muitas pessoas, né? Inclusive eu, inclusive já fiz algumas vezes, mas agora eu estou tentando me corrigir sobre isso. A gente vê a felicidade muito na frente. Sim, Quando eu comprar o carro, eu vou ser feliz. Quando eu me formar, eu vou ser feliz. Quando eu casar, exato. eu vou ser feliz. Quando eu terminar. E está sempre à frente. E Uhum, eu fiz hoje sempre, eu quero fazer o que eu quero hoje, como eu falei, sem passar por cima de ninguém. Eu busco a felicidade em todos os dias, nas pequenas coisas. E voltando ao que me chamou a atenção quando eu vi sua primeira live, eu gostaria que você falasse um pouquinho para as pessoas que nós estamos passando num momento de pandemia em que as pessoas estão enlouquecendo dentro de casa, estão sim. ficando desanimadas, depressivas. E a sua live que me parou para te escutar foi justamente isso. Você estava apontando coisas para despertar nas pessoas pequenas coisas que fazem bem, pequenas coisas Sim. que estavam sempre dentro da casa delas que elas não estavam vendo, Aham. entendeu? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu vi a sua live, mas nem todo mundo que está aqui viu. Assim, até Sim. para as pessoas se sentirem melhor. Fale um pouquinho do que você falou na sua primeira live. Vamos fazer uma retrospectiva. Tá bem. Tá bem. Gente, pra quem quiser assistir essa live que ele tá falando, tá no meu canal no YouTube, tá? O nome é Laís Torres, tá tudo lá dos tópicos que eu discuti. Então, respondendo você, eu vou aproveitar para fazer um link com autoestima, porque o exemplo que eu quero citar sobre a valorização do nosso agora seria reparar nos pequenos detalhes. E aí sim, a gente vai entrar na diferença do ver e enxergar, que é uma das coisas que eu costumo falar de, sei lá, dever de casa para fazer uma construção diária da autoestima. Porque se tem uma árvore na minha frente da minha casa, que eu sempre tive uma vida corrida de 30 horas por dia, né? Porque não existe 24, é muito mais do que a sociedade quer. E aí eu nunca reparo naquela árvore. E aí chegou o universo e falou assim: ei, pode parar, agora tu vai ficar trancada mesmo, é isso. Me deu a oportunidade de olhar para aquela árvore. E então quer dizer que antes eu sabia que tinha, mas agora eu noto ela. Essa é a diferença do ver e do enxergar. Agora, com a quarentena, a gente tendo essa possibilidade de refletir, de pensar e de ver as formas de um jeito diferente, eu consigo perceber que ela tem galhos retorcidos, que tem um ninho de passarinho e que o passarinho ele é azul. São coisas que provavelmente eu não iria ver se eu estivesse na correria. E na autoestima, eu costumo falar isso também como um jeito para vocês poderem treinar com essa construção diária, que seria você olhar no espelho e dizer coisas positivas sobre você. Porque você fazendo isso ou se olhando no espelho, você vai se enxergar e não apenas se ver.
Porque o espelho é isso, né? Você se vê, tal, arrumar o cabelo, essas coisas assim. Mas quando você para observar quem que tá lá, isso é enxergar. Então, esse